Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta noite. A presença aqui está maciça e eu me preparei com muito amor para a exposição deste bate-papo na noite de hoje. O tema de hoje é o que nos move. Quando nós pensamos em movimento, aquilo que vem, pelo menos inicialmente, como uma ideia, o que é? É que nada na existência, no universo, na criação daquilo que foi feito pelo Criador, pela energia, pelo Pai de tudo que é, pela grande força da natureza, ou o que seja, é o que nos remete a quê? Ao movimento. Então, o que nos move? Se nós pensarmos na questão da grande ideia, né, do Criador de tudo e de todos, dos engenheiros celestes que construíram este planeta, e não só este planeta, mas responsável pela criação de todo o universo, houve um sentimento ou algo que pudesse se assimilar ao quê? Ao movimento da criação. Então, se nós começarmos a ir lá para trás, quando aconteceu aquele grande boom da criação do nosso sistema, o que houve? Né? Se nós formos pensar lá no início, no princípio, houve uma movimentação para a criação, vamos nos limitar aqui ao planeta Terra. E aí, o planeta Terra, que era aquela grande bola incandescente, onde nada podia habitar, onde era inabitável, né, por aqui, onde não tinha vida, onde não tinha nada, e aí aquela movimentação foi se acalmando, foi se tranquilizando, até que surgiu o primeiro indício de vida unicelular neste planeta. Aí as coisas começaram a se movimentar. E o planeta também se movimenta, assim como o Sol que se põe, o Sol que nasce, a Terra que gira. Então, tudo na natureza, tudo é movimento, tudo implica numa ação. E se nós formos pensar na natureza, é a mesma coisa. Se nós formos levar isto para aquilo que existe no cotidiano da nossa vida, a natureza nos fornece as 4 estações do ano, cada uma com as suas características, o movimento de uma gestação. E se nós formos ainda um pouco mais a fundo, nós, como criaturas do grande Criador, também somos o produto de um movimento. Qual é este movimento? O movimento do desejo entre duas pessoas, o movimento de um espermatozoide esperto que encontrou um óvulo e que fez com que cada um daqui surgisse. Indo um pouco mais a fundo, nós vamos chegar nos grandes contratos da espiritualidade antes de estarmos encarnados. E qual é este movimento? O movimento dos acordos que fizemos com os nossos pais, com os nossos familiares, os laços que criamos na espiritualidade para que chegássemos até aqui com o nosso propósito, para que fizéssemos parte desta família específica, para que eu me parecesse bastante com a minha mãe, não me pareço tanto fisicamente com o meu pai, mas me pareço bastante com a minha prima que também trabalha aqui. E aí a gente começa a perceber esta familiaridade, a gente tem esta proximidade com pessoas que não fazem parte, às vezes, do laço de sangue, mas que fazem parte daquilo que a gente chama da grande família espiritual com quem a gente tem afinidade. E a afinidade também implica no quê? No movimento de encontrar pessoas, no movimento de estar próximos àqueles que fazem com que venhamos a nos sentir acolhidos, amparados, familiarizados. Então, tudo implica em movimentação, porque tanto na natureza, que é
partícula da grandiosidade do universo, como em nós mesmos, tudo implica em movimento. Em movimento e na vontade da movimentação também, exceto os movimentos involuntários, tais como a respiração, o batimento cardíaco, a circulação do nosso sangue, não é verdade? Que ele circula, ele transporta oxigênio e a gente nem pensa nisso. Mas quando o sangue está parado, quando ele está estagnado, acontece alguma coisa, isso pode necrosar algum órgão. Então, se nós formos tomando distância e formos observando, tudo na natureza da qual nós fazemos parte implica em movimentação, porque a estagnação é algo que é totalmente um contrassenso dentro da evolução da espécie, da evolução dos seres, da evolução do espírito. E nós não estamos limitados apenas a este corpo, porque este corpo, hoje, neste momento, nesta encarnação, tem esta configuração, a minha, com este todo 1,5 m que Deus me deu. Mas eu espero, quero acreditar que algum dia eu já tenha tido o tamanho da Eliane, da Elaine, por exemplo, né? Ficar super feliz se eu tivesse mais de 1,70 m, 1,75 m, nossa, que realização. Mas neste momento, eu estou aqui me realizando com este 1,5 m. E aí, o que acontece? Quando nós estamos buscando a evolução, quando nós somos dotados de inteligência, tudo nos remete ao movimento. O bebê, assim que ele é concebido, é em decorrência de um movimento, o movimento do desejo, o movimento do espermatozoide, do movimento de ser o mais esperto e se fixar no útero da mãe. O que acontece com este bebê? Quando ele é só aquele óvulo pequenininho, ele está lá quietinho. E mesmo que a mãe não sinta, em algum momento ele vai se movimentar, então ele também tem a ação, ele vai se mexendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai expondo os reflexos dele, seja pelo que ele for, ele vai tomando corpo, ele vai crescendo, e tudo está conectado na natureza e naquilo que nós temos como essência. Muito bem. Aí este bebezinho vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e de repente aquela mãe que está carregando aquele bebezinho, ela consegue o quê? Sentir os movimentos do bebê na barriga. Olha que coisa legal. Só que, enquanto ele está ali na barriga, quando ele está quietinho ali, guardadinho, que eu acho que deve ser o período mais interessante para a gente, quando a gente está protegido, escuta só aquela voz familiar da mãe da gente, os movimentos do bebê são sentidos apenas pela mãe. E aí ele nasce. E o que ele percebe? Que se de alguma maneira ele não se manifestar ou não se colocar em ação, claro que a gente tem que contar com o zelo da mãe, com o cuidado, até porque tem aquele serzinho que só vai depender da mãe dele, né? Então tem lá aquela história de amamentar a cada 3 horas, o bebê tá sujo, ele vai começar a reclamar porque tá sujo, mas se o bebê fica quietinho, se ele não se mexe, e se é uma mãe mais ou menos que não vai cuidar daquele bebê, vamos colocar a pior das hipóteses de uma mãe relapsa, como é que esta mãe vai saber que este bebê está precisando de alguma coisa? Até porque com o tempo a gente começa a se familiarizar com o choro desse bebê de uma maneira tal que a gente sabe se esse choro é de manha, se esse choro é de fome, se esse choro é de dengue, mas de alguma maneira, por alguma necessidade deste bebê, ele se movimentou para que ele pudesse ter aquele seu desejo ou aquela sua necessidade atendida. E aí este bebê começa ao quê? Ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver. E ele vai se desenvolvendo e ele vai vendo que ele, de alguma maneira, consegue se comunicar com a família. Porque se ele chora, opa, me pegaram no colo, olha que coisa legal. É algo que ele não consegue verbalizar, mas ele tem essa percepção.
porque afinal de contas nós só estamos naquele corpo pequenininho, mas somos um espírito íntegro, com bagagem de outras encarnações para aquele corpo pequenininho. E aí esse bebê começa a perceber que, olha que interessante, se eu choro de alguma forma, minha mãe vai lá e me pega. Se eu grito um pouco mais, opa, tem uma avó aí desavisada que me pega no colo e vai me sacudindo, olha que legal, estou passeando pela casa. E ele começa a notar que dependendo da movimentação dele, existe o resultado. Aí esse bebê vai crescendo e ele vai começando a imitar os sons, aí ele começa a falar, ele começa a se expressar, a família toda acha lindo, não é? Porque ele começa a repetir, chama a vovó, chama o vovô, chama o papai. Ele abre a boca porque ele acha legal esmagar a banana e comer aquilo, se lambrecar todo mundo acha bonitinho, mas tudo implicou em ação e implicou em movimento. Quando esse bebê está um pouquinho maior, aí ele percebe que ele pode ganhar o mundo. O mundo do berço, por enquanto, depois é o mundo do quarto, o mundo da casa. Aí ele percebe que se ele começa a se apoiar, ele dá um passinho ou dois, ele se mexe, ele se movimenta, e aí ele não está mais estagnado. O mundo dele é muito mais do que o colo da mãe, do que o colo da avó. Aí ele começa a escalar aqueles estragos que a gente já sabe, né? Puxa a gaveta, pendura, mexe na louça, enfia o dedo na tomada, deixa todo mundo louco. Mas isso, graças a Deus, faz parte do desenvolvimento do bebê. Quando ele se sente mais seguro, ele começa a correr. Quando ele se sente mais seguro, ele fala, opa, agora eu já posso tentar andar numa bicicleta, subir em patins. E assim somos nós. E assim é tudo o que nos cerca. Porque se estamos estagnados numa situação, sem movimento, sem ação, sem o ânimos, no sentido de estar animado para novas descobertas, nós não saímos do lugar. Então, qual é a importância da movimentação? O que é que de fato nos move? O que é que nos tira do lugar? Ainda vou colocar algumas outras situações, mas isso vai servindo para reflexão. Quando, de repente, você já está maior de idade e aí tem aquele desafio, né? A molecada que é mais adolescente, vai chegando lá perto dos 18 anos, e aí, ó, um dia eu vou dirigir o carro da minha mãe, um dia eu vou dirigir o carro da minha mãe. E aí o que acontece? Hoje existem até algumas autoescolas e pessoas que são especializadas em atenuar a aflição que algumas pessoas têm de conduzir os carros e está tudo bem, porque tem gente que é cara de pau mesmo e está tudo certo, porque a gente tem que usar para ultrapassar os nossos limites, né? Que já começou a pegar carro desde os 12 anos de idade e pegava lá no sítio do tio e dirigia e é super habilidoso, está tudo bem. E tem gente que é mais receosa, o trânsito está tão maluco, não é verdade? Mas se você não quiser e não tiver desperto dentro de você o intuito de fato de se sentar ali, ligar o carro, colocar o cinto de segurança e sair dirigindo, ninguém fará isto por você. Faz, né? Só se a gente chamar o Uber vem e leva a gente. Mas, de fato, habilitado para tirar o carro do lugar, cada um tem que fazer por si. Mas a vontade, às vezes, né, ou a necessidade de dirigir é tão grande que aí a pessoa supera aquilo que um dia achou que era medo, vai lá e dirige. E conduz o carro ultrapassando os próprios limites. Por exemplo, falando em ultrapassar limites, quando a gente pensa em atletas. Eu vi um documentário essa semana que passou, eu achei muito interessante, não vou me lembrar o nome, mas é interessantíssimo, na Netflix, e fala sobre o que acontece, existe um tipo de uma síndrome dos atletas quando terminam as Olimpíadas. Por quê?
porque eles se prepararam uma existência para aquele momento. Muitos, dependendo da idade, dependendo da modalidade, não vão conseguir competir outra vez. E eles estão tão motivados com aquilo, e quando aquilo termina, eles sentem um vazio dentro deles. É o que acontece com a grande maioria, mas existem vários que o que fizeram com este sentimento? Montaram escolas, redirecionaram os seus talentos e se notaram absolutamente capazes de continuarem a se movimentar para irem em busca de resultados outros, de resultados diferentes que não a conquista da medalha para o seu país e o fato de não ter conquistado a prata, o ouro, o bronze, de não ter sido notado, não quer dizer necessariamente que a pessoa seja uma fracassada. Porque a gente, às vezes, tem esse estigma de fato, se impor resultados com extrema rigor. E nem sempre isso é a verdade dos fatos. A gente precisa ser perseverante, a gente tem que ter foco, é uma dualidade de sentimentos, né? Porque a perseverança e o foco também implica em perceber que nós temos limites. E às vezes o limite meu é diferente do limite seu, é diferente do limite seu, mas o fato de eu conseguir me sentar num carro e dirigir, para mim foi tão desafiador, ao passo que você chegou lá, pegou o carro, engatou a primeira, fez a manobra, né, foi aprovada no primeiro exame da autoescola, porque é uma habilidade sua. E a gente tem que entender que isso é respeito ao meu limite e ao limite do outro. Mas tudo isso nos remete a um lugar em que a estagnação e estar no mesmo lugar não nos cabe. Não nos cabe porque estamos em constante evolução. Nós, o homem, o Homo sapiens, ele tinha um perfil, ele tinha uma estrutura corporal lá nos primórdios, na época das cavernas, né? Os homens eram mais arcados, começaram tal e qual a se movimentar tal e qual os primatas, com as mãos no chão, depois ele virou Homo erectus, aí ele não precisava mais de tanto pelo para se abrigar, porque ele aprendeu a caçar, e veja como somos hoje. Se nós pegarmos aqui, inclusive, fotografias, né, dos nossos bisavós, eram pessoas muito diferentes fisicamente do que somos hoje, né? Hoje o povo é mais bonitinho do que era antigamente. Antigamente os bonitos eram raros, hoje os bonitinhos é a maioria, e a criançada que está nascendo, gente, não tem mais bebê feio. Nem os que dizem que tem cara de ouro não tem mais. Porque são umas crianças expressivas, né? Eu sou do tempo que, quando eu nasci, minha mãe também brilhou lá, igual charuto, fiquei quietinha. Eu já falava muito, diz ela, reza a lenda que eu, com 10 meses, comecei a falar. Eu acredito, né? Porque eu comecei com 10 meses e não parei até hoje. Mas não era uma coisa muito comum na minha época, né? As crianças eram mais travadinhas, mais quietinhas, não eram tão sapecas. Só que hoje, a maioria esmagadora é desse jeito. Quem aqui já viu aquelas duas menininhas da internet lá, que tem a Luísa e a Alice? Elas têm 3 anos, a Luísa faz entrevista com a mãe dela, a mãe é jornalista, ela vai para a rádio, ela pergunta assim, quais são as habilidades que você acha que tem que ter? Que é isso? Que habilidade? Eu acho que talvez eu soubesse repetir essa palavra com 3 anos, mas o significado, e falam com propriedade. Né? As crianças falam com propriedade, elas travam um diálogo com a gente, exteriorizam as próprias vontades, porque estas crianças estão em constante movimento. E este movimento é o de crescer, é o de ser amanhã melhor do que eu sou hoje, ser hoje melhor do que eu fui ontem. Tudo obedecendo a minha métrica, sem me comparar com João, com Maria, com José, que eu sou a Maria Fernanda.
Eu tenho a minha maneira de conduzir a minha vida. Eu hoje consigo me enxergar com características que eu jamais imaginei colocar em prática, talvez há 3 ou 4 anos atrás. Eu às vezes olho para mim e falo, é devagar e sempre, dá para dar uma aceleradinha para a gente melhorar um pouquinho mais rápido todo dia, porque até há 30 anos eu tinha a vida inteira pela frente. Hoje eu não tenho mais. Eu tenho essa consciência, não é? Mas, exatamente por conta de ter a consciência de que eu não tenho mais a vida inteira pela frente, é de que eu tenho que fazer com que as coisas andem com um pouco mais de pressa. Então, não é que eu vou apertar um botão e as coisas vão andar um pouco mais depressa. Eu tenho que agir, me mobilizar, utilizar recursos para que as coisas resultem de maneira diferente, de maneira mais otimizada, dentro daquilo que eu acredito. Então, quando a gente vem para uma casa como Salve, o que a gente busca? Além do amparo, do acolhimento, da boa energia, das vibrações e de tudo mais que tem nesta casa, a gente busca aqui enxergar, é como se fosse um óculos, sabe? A gente que aqui é míope sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quando você tira o óculos, a coisa está fora de foco. Quando você coloca o óculos, você fala assim, nossa, eu estou enxergando as coisas de uma outra maneira. E enxergar dentro de nós mesmos as ferramentas e os recursos dos quais nós dispomos para que nós possamos nos melhorar. Porque tudo aquilo que a gente precisa, a partir do momento em que sabemos que Deus é a centelha divina dentro de nós, está exatamente dentro de nós. Basta que a gente se valha destes recursos para a gente ir lapidando, para a gente ir utilizando as potências que existem dentro da gente. Há uns dias atrás, acho que talvez há umas 2 ou 3 semanas, a entidade que pediu para reunir, para conversar conosco uns 5 ou 10 minutinhos no final do trabalho, nos disse o seguinte, que nós somos ferramentas e que a gente não precisa ter grife, ter etiqueta, ser uma ferramenta que de repente está lá disponível como se fosse numa caixa de joia. Então ela disse o seguinte, um martelo sem cabo funciona? Não, não funciona. Então a gente precisa ser, para a vida da gente, um martelo que tenha cabo, um alicate que consegue cortar, uma chave de fenda que tem um vinco para virar o parafuso, e a gente tem que ter a disponibilidade de acessar com humildade esses recursos que a gente tem. Só que para isso vamos voltar à questão de movimentação, de agirmos, porque não adianta a gente ter na mão uma ferramenta, meu grande sonho, assim, na minha parte de fazer coisas na minha casa, que eu gosto demais, é ter aquela furadeira, parafusadeira da Bosch, que a gente vai abrindo assim, ela parece aquelas caixas de maquiagem, só que é de ferramenta, né? Então ela tem broca grossa, broca fina, broca de diamante, broca para parede, broca para madeira, seca copo, aí vai abrindo. O que adianta ter uma ferramenta daquela qualidade, que deve custar um rim aquilo, né? Porque deve ser caro pra caramba, maravilhosa. Eu tenho certa habilidade, mas não tenho muita habilidade. Se eu não me disponho a me valer daquela caixa de ferramenta e usar todos os recursos que ela pode me oferecer. Eu só tenho a admiração, mas mexer que é bom eu não quero. Ai, vai quebrar minha unha, aí eu não quero, vai fazer poeira. Então eu não vou me mover para usar tudo aquilo que está na minha frente. É como quando nós nos acomodamos. Nós temos inteligência, nós temos acesso à informação. A tecnologia hoje, apesar de ser uma faca de 2 gumes, sendo bastante antiquada, né? A tecnologia nos oferece tantos recursos, a gente está aqui e, de repente, a palestra que o Silvio deu na semana passada, que está devidamente gravada,
foi feita com todo amor, foi feita com todo carinho, pode ser ouvida pela nossa amiga Sandra, que foi uma colaboradora aqui da casa, que a gente morre de saudades, mas ela foi morar em Portugal e está morando lá com os filhos se mudaram, ela estava sozinha aqui, estava aposentada, ela falou, não, vou me mudar e vou para Portugal. Ela não está aqui presente fisicamente, mas a tecnologia nos permite saber que ela está lá e ouvindo as coisas que ela não tem oportunidade de estar sentado como cada um de vocês aqui. E isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, às vezes, escraviza. Hoje eu vi um comentário de uma professora que eu gosto muito, que chama-se Lucilena Galvão, e ela fala sobre incontáveis assuntos. Ela tem uma didática incrível, uma forma de se posicionar de uma maneira que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento consegue compreender. Ela disse, os recursos que a humanidade conseguiu desenvolver são tantos, são incontáveis, são tão vastos, que aquilo que é muito bom e que nos tira do foco da vida, porque a vida está aqui para ser vivida, para ser experienciada, para ser melhorada a cada dia, a tecnologia pode nos viciar. Então ela fez uma pergunta que eu vou perguntar aqui para cada um. Quem aqui, quando abre o olho, a primeira coisa que faz, estica o braço e procura onde está meu celular? Pode levantar a mão sem vergonha, porque eu também faço isso. Foi o que ela falou. Este é o primeiro sinal de vício no celular. Fala assim, eu largo isso a hora que eu quiser, imagina. Quando eu estou na mesa com os meus amigos, eu não falo com ninguém, eu não respondo WhatsApp. Ela falou que é uma pergunta muito simples. Quem é aqui que quando acorda, e assim, dá aquela taquicardia, né? Você não acha o celular, meu Deus, onde está? E é isso, é vício. Então, qual é a medida que a gente tem que fazer? Desconstruir de um dia para outro, se puder ser melhor. Né? Depois disso, hoje eu não tive como, durante o dia que eu fiquei um pouco atrapalhada, mas amanhã a primeira coisa que eu vou fazer, passar numa lojinha de R$1,99, comprar aquele simpático despertador, né? Colocar ou de corda ou a pilha, coloca lá do lado, porque essa desculpa esfarrapada de que o despertador não vai tocar, se eu der corda, né? Se eu der corda, se o despertador for de corda, ele vai tocar, e caso contrário, né? Por uma questão de precaução, a gente põe o da pilha mesmo. E deixa o celular carregando lá na sala, que de madrugada. Se eu não sou parteira, né? Não sou médica plantonista, não sou delegada de polícia, não preciso de um celular que funcione, que eu esteja escravizada a ele a tal ponto de ter uma aflição quando eu não consigo avistar. Então, são coisas que oferecem vários recursos, mas que a gente pode ir pegando mais leve para poder estar atento aos detalhes de tudo aquilo que está à nossa volta nos oferece. Porque o que acontece? Quando às vezes a gente está tão focado em algo que nos absorve e que nos impede de movimentar, por exemplo, os nossos olhos para que a gente possa observar uma plantinha, uma florzinha que nasceu ali na árvore da calçada por onde eu passo todos os dias. São, às vezes, pequenos detalhes que podem trazer um alento incrível para o nosso dia. Eu, atualmente, como trabalho da minha casa, antes eu tinha uma mesa que ela ficava virada para a parede. E era uma parede branquinha, simpática até, né? Mas era uma parede. Aí eu falei, vou mudar, ajustar isso aqui. Então, hoje, eu tenho uma mesa virada para a janela. E que desconsiderando os fios dos postes que vão até o portão da entrada da vila em que eu moro, desconsiderando que ainda tem uns prédios, algumas coisas que eu vejo à distância, eu tenho uma visão por um corredor do pôr do sol que cada dia tem uma coisa diferente para eu ver. E aí,
Eu fiquei muito brava porque meu vizinho podou a primavera, que era do senhorzinho que se mudou da vila que eu moro. Mas eu queria esganar o vizinho o dia que ele cortou aquela primavera. Eu falei, poxa vida, senhorzinho, a esposa faleceu, foi embora, ele foi lá e cortou a primavera. O que agora a gente vai fazer com essa primavera morta, seca, reganhada no chão? Só que foi uma primavera persistente, a menina. E aí eu olhava aquele pôr de sol com aquela primavera meio despelada ali do meu lado. E hoje é a hora que eu observei aquele céu alaranjado, lindo de morrer, a primavera lá toda querendo florir, linda de morrer. E veja como a natureza nos dá cada lição se a gente tiver esse olhar de observar. Eu me irritei, quis esganar o vizinho, quis pegar ele pelo pescoço, não vou discutir porque a primavera não era a minha mesa, mas fiquei indignada. Olha quanta energia eu desperdicei. Não era mais fácil eu ter ido lá, jogado um pouco de pó de canela, que dizem que é cicatrizante de planta, né? Jogar um pouco de pó de canela, dava uma aguada na primavera, talvez ela tivesse brotado até antes. Mas hoje eu consegui observar da minha janela que eu tenho ali aquela faixinha de corredor, ao invés de reclamar dos fios, reclamar que tem um poste lá meio que me atrapalha a visão, eu ainda consigo enxergar aquele pôr de sol incrível bem da janela do meu quarto, que é onde está a minha mesa de trabalho, que eu posso avistar. Então é a gente mudar o olhar, porque os recursos estão ali à nossa disposição. Mas se a gente focar só naquilo que é ruim, se a gente não se movimentar para a gente mudar um foco da maneira como a gente enxerga a vida, a gente vai ficar estagnado. E a gente vai sair desta encarnação adultos, que não somos mais aqueles bebês de quando nascemos, mas com cultura, sabendo falar, sabendo nos expressar, mas tão crianças quanto éramos quando nascemos, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se movimentar e a gente tem um manancial de coisas ao alcance das mãos. Quando eu digo que eu escutei esse trecho dessa professora que disse, né, a respeito do vício do celular, está tão no YouTube este canal dela, quanto está no YouTube vídeos que, digamos, não sejam agregadores à nossa evolução espiritual, porque eu não usarei termos que sejam ofensivos aos ouvidos de cada um aqui, né? Eu assino o Spotify, então eu posso ouvir música clássica, eu posso ouvir jazz, eu posso ouvir, isso é gosto absolutamente pessoal meu. Mas neste mesmo Spotify também tem uma seleção de pancadão, para quem gosta também está tudo certo. Tudo vai das escolhas, do movimento que eu faço para aquilo que eu quero trazer para dentro de mim. Então, quando falamos em movimento, quando falamos em ação, quando falamos na movimentação da vida, inevitavelmente a gente pensa em evolução. Porque, com certeza, a maneira como eu pensava, ou como cada um aqui pensava, por exemplo, um marco que eu acho que recente, que todo mundo experimentou, né? Quem aqui passou a valorizar muito mais um abraço quando a Covid assolou a humanidade? Né? A gente tinha saudade de abraçar as pessoas. Era uma coisa tão corriqueira. É uma coisa que às vezes passa despercebida, tem gente que até não gosta, não é verdade? Só que aí, quando nós fomos privados disto, nós começamos a entender a importância de poder estar perto do outro. A convivência, a proximidade, a liberdade de ir e vir, da qual nós fomos cerceados para podermos nos preservar, inseguros, porque a gente não sabia nem se era isso mesmo, né? Estávamos assolados com possíveis perdas, a gente não sabia se tem certeza, na verdade, né? Nada de concreto, tudo é tão
é tão relativo, a gente não sabe exatamente como é que a gente faz para lidar com essas coisas. Então, quando a gente é privado de algo que a gente não tinha o olhar de observar com amor ou com a devida importância antes, isso faz com que a gente valorize aquilo que passava despercebido. Para uma pessoa que de repente tem uma gastrite severa e que comia um monte de tranqueira anteriormente, que precisou fazer um tratamento bastante doloroso, tomando remédio, né? E que só pode comer aquela comidinha insossa, foi privado de comer tudo aquilo que teoricamente gosta. O dia que o médico libera, né, um frango grelhado com uma coisa assim, ensopadinha, com 3 pitadinhas de sal e um fiapo de azeite, o cara que estava lá com o estômago em chamas a falar graças a Deus. Que era, enquanto antes ele reclamou tanto que ele não podia comer aquele hambúrguer todo cheio de aditivos químicos e outras coisas, agora ele está dando graças a Deus que ele pode comer o franguinho grelhado. Então, a movimentação da vida faz com que a gente olhe para a vida e para aquilo que ela nos oferece de uma outra maneira. Tanto quanto agora vem o cerne da questão desta conversa de hoje. Tanto quanto os problemas nos quais nos colocamos, porque por mais inacreditável que isto possa soar, a grande verdade é que onde nós estamos é exatamente onde nos colocamos. E isso é algo que mexe com as nossas estruturas, porque ninguém quer estar sentindo alguma dor, ninguém quer estar sentindo algum desconforto emocional, ninguém quer estar se sentindo desequilibrado, muito menos cogitando a hipótese de que nós mesmos fomos os causadores desta situação que estamos experimentando no dia de hoje. Então, existem inúmeros exemplos que a gente pode dar. Nessa mesma conversa, quando essa entidade muito querida nos disse a respeito da caixa de ferramentas e de que nós somos uma caixa de ferramentas e que a gente tem que ser útil, né, a nos prestarmos a nossa própria evolução, ela nos deu uma explicação muito interessante a respeito da causa das nossas doenças. Então, se nós formos resumir de uma maneira bastante simplificada a existência do corpo humano e aquilo que nos movimenta, que é a alma, né? Vamos chamar assim de corpo físico, perispírito e alma. Então, o corpo físico é a nossa matéria, o perispírito é aquilo que está intermediando a matéria entre o corpo e a alma. Muito bem. Para uma informação que é bastante interessante, o ser humano médio tem aproximadamente 70 mil pensamentos diários. Se a gente for pensar, você fala, não, hoje eu pensei em 2 ou 3 coisas só, não. Nós temos entre 60 e 70 mil pensamentos diários. E estes pensamentos diários, vamos combinar que para pensar 70 mil coisas diferentes, haja criatividade. Obviamente que grande parte destes pensamentos se repetem. E a gente só pensa coisa boa, repetida o tempo todo, ou a gente, infelizmente, foca nos pensamentos que não são tão bons assim? O que vocês acham? Pensamentos ótimos, incríveis, regeneradores, animadores, ou pensamentos assim? Nossa, vai escurecer o céu lá fora, hein? Vai chover. Nossa, será que vai inundar, vai dar enchente?
agora aquele monte de farol vai queimar, nossa, se chegar atrasada não salva. Aí olha de novo, não é que o céu está preto mesmo, capaz de eu nem conseguir chegar no salvo. Nossa, se entrar agora no carro, nossa, o metrô vai parar. O metrô vai parar, vai me atrasar. E se eu ficar sem celular, a tragédia, né? Que aí caiu na internet, estou sem celular da noite. Como é que vai fazer? Então, é assim que funciona a mente do ser humano. E o que acontece com estes pensamentos repetidos? Estes pensamentos repetidos causam emoções. E estas emoções que se repetem, elas ficam como que carimbadas, elas têm uma impressão no nosso perispírito. E é exatamente estes pensamentos repetidos que geram as emoções repetidas, que geram este carimbo, esta impressão no nosso perispírito, é que gera as doenças. Logo, estamos doentes porque queremos, não conscientemente, mas porque criamos uma egrégora de pensamento que se repete ao ponto de danificar esta máquina perfeita que é o nosso corpo. Tanto quanto as nossas emoções. Os pensamentos que se repetem, das emoções que repetem, que causam as consequências de desajustes emocionais, desequilíbrios. O grande mal do século é a depressão, é a tristeza, é o sentimento de solidão, porque as pessoas têm dificuldade em expressar aquilo que sentem, porque para expressar aquilo que você sente, você precisa se movimentar e admitir que você tem limites, e admitir que você não é o ser soberano, todo-poderoso, né? Que não precisa do outro, que pode sim contar com o outro, que tem que ter a humildade de entender que você pode encontrar numa pessoa que você esbarrou na fila do pão um ensinamento, uma grandiosidade que pode te acalmar o coração e pode te dar a tranquilidade, uma palavra para aquilo que você pode melhorar no seu dia. Então, o isolamento, essas emoções nocivas, o se depreciar, né? A gente não fazer este reconhecimento de sequer tirar, assim, né? Os 5 primeiros minutos, ou o instante em que a gente abre o olho, é aquela aflição para não perder o celular de vista. Mas a pessoa não tem 5 minutos, e inclui nisso, que quando a gente fala, a boca está mais perto do ouvido, que é para que eu escute também, né? A pessoa não tem 5 minutos para se sentar e fazer, e pensar assim: eu vou fazer uma meditação, vou me conectar comigo e vou mentalizar dizendo para o Criador de tudo e de todos: eu agradeço pela minha existência, eu sou feliz e próspera, eu mereço o melhor que existe para a minha vida no dia de hoje e a cada dia do dia que é possível permanecer nesta vida. Alguma coisa mais ou menos assim. A gente não tem este cuidado conosco mesmos, porque a gente sai atropelando tudo, já sai chutando o cachorro, já reclama com o filho que acordou tarde, já bate a porta, já, ai aí, que não sei o que, é café, não sei o que, como que, o despertador não tocou, olha um monte de mensagem que eu tenho que responder. Nem lembra de fazer uma conexão com uma frase, um minuto que seja, e fala: meu Deus, obrigada, eu acordei no dia de hoje, é mais uma oportunidade que eu tenho para sair desta vida ou para deixar esta vida material melhor do que quando eu cheguei. E é uma cautela que é muito legal a gente ter com a gente mesmo, porque se a gente faz disto um hábito, né, tal e qual, acordar, se espreguiçar, escovar o dente, ou antes de escovar o dente, esticar a mão para pegar o celular, vamos tentar desenvolver o hábito de agradecer. É tão pouco, não é? É
pouco, é abrir as pessoas têm tanto depoimento dos médicos que dizem, né, que quando as pessoas infelizmente estão terminais nos hospitais, é onde as orações começam a acontecer, é onde existe a valorização da família. Para que a criatura tem que estar ao ponto de não poder mais usufruir disso para enxergar e reconhecer o quão importantes são essas coisas na vida da gente? Né? Aquele que não consegue, que perdeu a visão, né, ele só consegue mensurar a importância do quanto era incrível conseguir enxergar quando ele não enxerga mais. Só que não precisa. A gente pode dar valor para tudo aquilo que a gente consegue ver no caminho do trabalho, no caminho de ir até a padaria comprar um pãozinho. Cheiro do pão. Gente, eu peguei Covid em 2020. Eu sou uma neurona de marca, né? Sou rechonchudinha, dá bem para perceber. Adoro cozinhar, adoro comer, adoro fazer a comida que eu faço. Aprendi a cozinhar com a minha avó. Acho que, sem modéstia nenhuma, minha comida parece muito com a comida dela. E tá tudo bem. Só que eu peguei Covid, passei 8 meses sem sentir cheiro nem gosto de nada. Foram 8 meses em que eu tive um borrão, foi uma borracha. Assim, em 2 meses eu comecei a sentir eventualmente cheiro de café, limão e vinagre. Só. Mais nada. Cheiro e gosto. Café, limão e vinagre. Foi a isto que se limitou este meu olfato apurado. Então eu olhava para a comida e falava, nossa, tá bonita, né, de aparência, mas o gosto era de isopor. O dia que eu não me lembro exatamente o que foi, mas foi como se tirasse, sabe, dar um start assim, fez puf, e aí eu acordei e falei, nossa, eu tô sentindo cheiro de alguma coisa, não é de café, o cheiro do pão. Que coisa incrível poder sentir o cheiro do pão e a gente não valoriza isso, né? Eu estava ouvindo um rapaz dando um depoimento, hoje ele já está em remissão, graças a Deus está tudo certo com ele, teve que se submeter à quimioterapia por muito tempo, né? Aquela fase puxada, mas graças a Deus hoje ele está bem. Ele falou, gente, a minha alegria de poder tomar banho e lavar tudo sem ter nenhum plástico tampando nada, sem sentir dor da água caindo no meu corpo. E aí a gente reclama, esse chuveiro, 4 quilos d'água, essa água podia estar mais quente, essa água podia estar mais fria, porque não sei o quê. É verdade, não? A gente tem este péssimo hábito. Só cabe a uma pessoa desconstruir isso. E se a gente tiver esse olhar, não de crítica, mas esse olhar vigilante para nós mudarmos o nosso comportamento, a nossa visão de vida muda e melhora. Eu tenho um grande amigo que, infelizmente, ele nunca veio aqui no sábado. Já o convidei várias vezes, mas ele nunca veio aqui. E ele brinca muito comigo, porque quando ele me conheceu há 10 anos, eu era uma pessoa. E o meu comportamento, a gente faz algumas coisas de parceria profissional. E o meu comportamento profissionalmente mudou muito depois do advento do Salve. Então ele fala que ele vai mandar fazer uma camiseta escrito Salve, Salve. Porque ele diz, você era uma pessoa que eu te conheci, e se fosse essa pessoa de 10 anos atrás, hoje você não estaria se comportando desse jeito. E eu fico muito feliz porque eu vejo que o meu empenho e o meu esforço em mudar, nem que seja um pouquinho a cada dia, em me movimentar nesta mudança, dá resultado, porque uma pessoa tão próxima a mim consegue observar, isso quer dizer que de fato eu estou conseguindo melhorar os meus resultados. Então, quando nós nos colocamos em questões desafiadoras, para que a gente mude a nossa postura diante da vida, para que a gente saia do lugar onde nos colocamos
e que este lugar de doença, este lugar de desequilíbrio emocional, de desajuste, de tristeza, de depressão, de tantas coisas que nos assolam, né? Só depende de uma pessoa mudar isso. Uma casa como essa ajuda. Uma casa como essa tem uma egrégora de muita luz, de muito acolhimento, de muito despertar para que a gente possa mudar o nosso enfoque da vida. Então, isto de fato, não mudar, eu acho que eu não usei a palavra adequadamente, transformar o nosso enfoque, porque a gente não muda, né? Então, hoje eu sou assim, amanhã, deixarei de ser. Não, isso é uma construção ou uma desconstrução de padrão de pensamento, uma desconstrução de um movimento que a gente faz num sentido e depois a gente percebe que é melhor para mim mesma ir caminhando em outro sentido. Existe um agente sobre o qual só nós mesmos é quem podemos direcionar os nossos passos, as nossas atitudes e as nossas ações. Quem é que se arrisca a dizer? Pensa. Você está numa situação, certo? Aí a gente se coloca num problema, a gente se coloca numa condição de vida, de convívio, de insatisfação no trabalho, ou de debilidade de saúde, ou de vício. O que é que nos tira disso? A vontade. Porque não adianta só... sabe aquelas metas do dia 1º de janeiro? Né? O pessoal fazia uma lista, tem umas 350 linhas de negócio. Não cumpriu. Passou um mês, não cumpriu uma linha. Não é melhor estabelecer 3 linhas todos os dias e se dar o tempo de uma semana para ir cumprindo aquilo com excelência, do que fazer uma lista infinita de coisas que a gente sabe lá no fundo que não vai fazer? Porque existe uma diferença entre entusiasmo e empolgação. Então a vontade está muito aliada ao entusiasmo, porque a pessoa que tem entusiasmo, ela busca excelência e ela quer fazer aquilo de verdade todos os dias. E quem é empolgado, eu vou fazer a minha lista de ano novo. 50 linhas para cumprir. Depois de uma semana, vai lá no dia 20 de fevereiro, fala, bom, deixa eu ir lá na lista do dia 1º de janeiro para ver o que é que já foi. Eu não vou fazer mesmo. Deixa eu socar isso aqui na última gaveta e ano que vem a gente faz. É o Dia Internacional da Dieta, né? Segunda-feira, temos aí. Só que é o seguinte, se eu tomei o susto do meu colesterol elevado, do meu sobrepeso, da minha dor no joelho, ou seja lá do que for, a dieta é agora. O máximo que eu posso fazer é esperar o dia da feira para chegar lá, comprar o que precisa, me livrar de todas aquelas coisas que são nocivas para o meu organismo e tomar uma atitude. Mais uma vez, é a ação e é a vontade. Então, fica aqui a reflexão para que a gente possa compreender que ninguém nos tira do lugar que nos colocamos. Nós podemos pedir, nós podemos nos ligar à força da espiritualidade, àqueles que nos apoiam, que nos orientam e que fazem com que nós mesmos venhamos a enxergar o potencial que existe dentro de nós. Porque somos nós quem somos capazes de despertar o nosso melhor. Somos nós quem agimos para nos movimentarmos para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E se nós não formos dotados da vontade e de enxergar a nossa capacidade interior, ninguém vai fazer isso por nós. É como aquele bebezinho, né? O bebezinho, como eu disse lá no começo, ele se movimentava de forma perceptível na barriga da mãe, depois ele começou a chutar a barriga da mãe,
e aí todo mundo ficou encantado com os seus movimentos. Depois esse bebê começou a perceber que, dependendo do tipo de choro, ele tinha lá o socorro da família, e um belo dia, este bebê foi cercado de cuidados porque ele começou a andar, ele criou independência, e hoje este bebê, que sou eu, que é cada um daqui de nós, já criou essa capacidade de andar e de trilhar os próprios passos. Por mais que nós possamos contar com a ajuda de quem está do nosso lado, com a orientação da espiritualidade, com amigos queridos com quem a gente pode contar, com quem a gente pode estar por perto, com quem a gente pode pegar na mão e ter aquele amigo que diz assim, ó, segura aqui na minha mão, eu estou com você. Quem tem que dar o passo, seja lá para qual direção for, é cada um de nós. Então, fica aqui o recado e o despertar e o lembrete, né? Vamos olhar para dentro de nós, vamos ter a vontade de nos movimentar e vamos nos lembrar que quem caminha e quem pode dar o passo dentro do entusiasmo, do crescimento, da evolução e da melhoria do espírito de cada um de nós, somos nós mesmos. Então eu quero agradecer carinhosamente a atenção e a presença aqui de todos. Vamos nos tranquilizando, porque dentro de alguns minutinhos, muito provavelmente, né, mais uns 5 ou 10 minutinhos no máximo, o Pai Júlio vai subir aqui para dar seguimento, né, na continuidade na palestra. Espero que tenha sido proveitosa, que a gente leve para casa com todo amor, com todo carinho, aquilo que foi dito. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham retido aí no coração de vocês as minhas melhores energias, a minha melhor intenção, porque tudo aquilo que foi dito também foi dito muito mais proximamente a mim mesma. E a gente está aqui para crescer juntos, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada.